Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo E eu sou Rafael Victor, e nós fazemos o canal paixão pelo esporte, de pai. para filho. Esse ano, nosso time, Vai ser mesmo o campeão. todo mundo vai cantar e dizer: Ninguém segura o esporte, não. meus amigos, foi no sufoco, foi extremamente emocionante, talvez frustrando um pouquinho as expectativas de grande parte da torcida, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, desnecessário, Que velho. poderia ter sido um título um pouco mais tranquilo, mas é aquele negócio, né? Existe um regulamento, existe regras e foi nos pênaltis para poder a gente gritar tricampeão, mais um título na conta, o 45º título estadual pelo glorioso Esporte Clube do Recife, não é isso, Rafael Exatamente, Victor? exatamente. Maior não, muito maior. E hoje, se o Náutico ganhar, a partir do ano que vem, 20 pernambucanos seguidos, não passa a gente. Exatamente. Daqui a 20 anos, se o Náutico ganhar todos os anos seguidos, ele ainda fica faltando um. Somos o maior do estado, praticamente o dobro da soma de todos os outros times do estado. E assim vai. E é aquele negócio, é título, meus amigos. Ah, mas o Exatamente. pernambucano não vale de nada. Na hora do pega pra capar, o torcedor que abre a boca e diz que o pernambucano não vale de nada é o primeiro que tá gritando, É que tá campeão. cobrando, que tá xingando quando perde, que tá se emocionando quando ganha. Não é isso, Rafael Victor? Exatamente. E assim, o jogo foi um jogo de um enredo, aliás, uma história com vários enredos, não é isso? Exatamente. A gente remete ao primeiro jogo da final, que também foi um jogo com vários recortes ali. Primeiro jogo da final, o Sport faz um primeiro tempo seguro, abre 2-0 e aparentemente a final está decidida. O campeonato está totalmente encaminhado para o Sport. E de repente, na volta do segundo tempo, 6 minutos, o Retrô empata ali, acende a chama realmente de uma decisão e o Sport no final faz um gol ali com o Pablo, um gol fantasma, Exato. traz a vantagem para a Ilha do Retiro e aí a gente começa o jogo de ontem avassalador. O Sport começou muito bem o jogo, com 30 segundos de jogo, uma saída do goleiro, uma saída providencial do goleiro, porque Barleta ia sair com tudo na cara do gol. O goleiro sai, dando um chutão, a bola cai no pé de Sérgio Oliveira, que quase que do meio de campo chuta, a bola encobre a barra por um triz, não entra. 30 segundos de jogo. Depois o Sport se torna o senhor das ações, tocando bem a bola, achando situações de triangulação. E aos 25 minutos do primeiro tempo acha o gol ali numa cobrança de escanteio. Uma jogada trabalhada tem um escanteio para o Sport. A bola sobra para Chico. Num bate e rebate ali, Chico faz o gol, não é isso? Exatamente. E aí o Sport mantém a situação de gols, de tentar achar o gol. Pablo tem mais uma finalização. Rivera também tenta com mais uma finalização. Só que aí o Sport se acomodou mais uma vez, antes da virada do primeiro tempo. E aí aos 35 minutos do primeiro tempo, numa jogada individual de Fernandinho, onde Domingues poderia ter matado a jogada no meio de campo, ele não mata a jogada. Exato. Fernandinho sai costurando pelo setor direito da zaga do Sport, ele cruza a bola na área e numa falha individual ali do Lucas Cunha, que não acompanha o atacante Mascote, ele está muito distante ali. Mascote Exato. dá um passo à frente e dá uma cabeçada sem pular. Ele só se antecipa de Lucas Cunha, ajeita o corpo, dá uma cabeçada no contrapé de Kaique França e empata a partida, não é isso? Exatamente. Um jogo que estava teoricamente tranquilo. O Sport estava com ali 9 deles na taça. Exatamente, e assim, e aí começa o nervosismo bater, a pressão da torcida, começam as cobranças nas arquibancadas, finaliza o primeiro tempo ali, um jogo mais equilibrado, pro retrô ali,
O Retrô com um pouco mais de posse de bola, porém também só teve mais uma chance, que foi uma falta de Fernandinho, que a gente que estava no campo, a gente pensa que a bola foi muito próximo do gol, mas ela foi um pouquinho mais afastada. Mas foi só isso. Segundo tempo o Sport volta, não é isso? Exatamente. Volta a dominar as ações, até que Sérgio Oliveira faz o segundo gol. Na minha visão, um gol mal anulado. Muita gente pode dizer, foi falta. Eu não achei falta. De ombro, Se eu acho você também. pega ali Libertadores, Sul-Americana, qualquer campeonato europeu, é uma trombada normal, até porque futebol é contato, entendeu? Futebol é contato. O juiz em campo não deu a falta, mas a arbitragem vai lá e o VAR chama e dá uma falta. Na minha opinião, volto a repetir, não houve a falta. E eu saliento ainda mais, se fosse o contrário, se fosse a favor do Retrô, eu duvido que a arbitragem poderia voltar e o VAR poderia voltar para anular o gol se fosse contra o Sport. Exatamente. Que arbitragem fraca, velho. Desde o começo, prejudicando o Sport. Invertendo faltas e assim, voltando pro primeiro tempo, a gente vai puxar para vocês o lance aí, uma entrada criminosa que Barleta sofreu no primeiro tempo. Exatamente. É uma falta aí, ó, vocês podem observar, é uma falta para expulsão. Essa falta que o zagueiro fez em Barleta no meio de campo, um carrinho criminoso, entrada por trás. O VAR não chamou, o juiz só deu amarelo ali porque os jogadores do Sport pressionaram. Se houvesse essa expulsão, mudaria toda a história do jogo, mudaria o enredo do jogo. Observa o detalhe da entrada, uma entrada criminosa, uma entrada, para falar a verdade, foi criminosa, era na minha opinião ali, não sei a tua opinião, mas era vermelho direto. Eu também achei, tive essa mesma impressão no jogo. Eu me lembrei também daquela entrada que Romarinho recebeu contra o Paysandu. Exatamente. A diferença de Romarinho ali foi que Romarinho estava de lado, foi uma entrada lateral, e essa foi a entrada totalmente por trás aí, que o jogador vem, desloca a Barleta, levanta a Barleta do solo pro ar, e o juiz simplesmente, o VAR não chamou. Exatamente. Ninguém sabe por quê, não é isso? E aí, quando a gente retrata os lances, várias faltas invertidas. O juiz amarelou Rivera e Domingues com 25 minutos do primeiro tempo, faltas bobas que não era para amarelo, ele deu amarelo, ou seja, nosso sistema de proteção de zaga ficou todo amarelado. Depois ele amarelou Lucas Cunha, então tipo assim, muitas faltinhas invertidas. Amarelou Pepa também. Amarelou Pepa, ficou ironizando com Pepa, mandando Pepa baixar a bola, acalmar, ou seja, é o típico jogo em que a arbitragem interfere diretamente nos nervos dos jogadores, interfere diretamente no número de jogadores em campo e diretamente no placar. Porque se a gente tem ali uma expulsão do jogador do Retrô no primeiro tempo ainda, o enredo, a história do jogo seria outro. Exatamente. Não é isso? E voltando agora para o lance mais uma vez para o lance do gol do Sport, anulado, a gente observa que o jogador do Retrô, ele fica meio desnorteado com a ultrapassagem de Barleta e ele não tem reação. E a reação, quando ele tem, Barleta já está se sobrepondo à ação, está já ganhando espaço ali. E ali, para mim, é uma briga por espaço. E ele, como está mal deslocado ali, ele não consegue a sustentação e Barleta, bem posicionado, consegue a sustentação, dá o passe e faz o gol. Para mim, um gol mal anulado. E volto a repetir, qualquer competição ali internacional, seja Sul-Americana, Libertadores ou Campeonato Europeu, seria lance normal. E uma pergunta, se esse mesmo juiz que apitou ontem o jogo Sport e Retrô, apitasse um lance desse na Arena Neoquímica Arena do Corinthians ou na Allianz Arena do Palmeiras, será que ele anularia o gol a favor de Corinthians ou a favor de Palmeiras? Com certeza ele não faria isso, né? Exatamente. E o Sport foi roubado durante o Pernambucano todo. É uma vergonha. Desde o começo, aquela bola que não entrou contra o Decisão. O gol contra o Decisão que não entrou. Um lance muito duvidoso contra o Santa Cruz no Arruda ainda, que alguns ângulos dizem que a bola entrou.
A bola ultrapassou a linha por completo. A gente teve um lance que contra o Náutico, em Atencio, que 3 jogadores vieram e cercaram Atencio e foi uma porrada grande. Uns jornalistas afirmam que foi falta, analistas de arbitragem falam que foi falta, outros falam que não foi falta. Então, tipo assim, arbitragens extremamente duvidosas, contra decisão a mesma coisa nas quartas de final. Então, assim, o presidente da Federação Pernambucana fala abertamente que faz uma tabela para beneficiar o Santa Cruz, não é isso? Exatamente, que não colocou o clássico no início, nenhum jogo com mais dificuldade para o Santa Cruz. Então, o que a gente falou ontem foi assim, o Sport ganhou o campeonato contra tudo e contra todos. Exatamente. A arbitragem de ontem foi assustadora, a forma como ele inverteu diversas faltas. Com certeza. E aí vamos voltar agora para a análise dos jogos, do jogo em si. Após o gol que o Sport fez e o juiz anulou, ficou um jogo equilibrado, um jogo igual. Exato. E numa dividida no meio de campo ali, e assim, justamente, Sérgio Oliveira levantou os 2 pés e foi expulso. Aí sim, uma expulsão correta. E aí mudou o enredo da partida, né? Aos 20 minutos o Sport começou a jogar com um homem a menos. 10 dias o Retrô estava descansando. O Sport jogou contra o Altos. O Sport viajou para São Paulo, jogou contra o São Paulo lá. Voltou, ou seja, sem tempo para descansar. E com um homem a menos em campo, muda toda a história do jogo. Eu não estou passando aqui pano para o jogo que o Sport fez, porque para mim, em alguns momentos, o Sport foi superior, em outros momentos o Retrô foi superior, é um jogo equilibrado. E o que define realmente o resultado do jogo nos 90 minutos foi a expulsão do Sérgio Oliveira. É muito difícil hoje no futebol atual você jogar 30 minutos ali. O Sport jogou 25 minutos sem o jogador, mais 10 minutos de acréscimo. 35 minutos o Sport jogou com um homem a menos. 35 minutos aí com um homem a menos, com o desgaste físico que o time vem enfrentando. Já fez um jogo muito difícil contra o São Paulo no Morumbi. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. E a partir desse momento o Sport ainda lutou, ainda construiu jogadas, ainda teve chance de finalizar, chance de fazer gols, mas o Retrô, após o gol que fez, um gol de falta, belíssimo gol de falta por sinal, numa grande partida de Fernandinho, também não se expôs tanto não e quis levar a decisão para os pênaltis. E no final das contas, o Sport foi perfeito nas cobranças de pênalti. Teve um pênalti que João Silva perdeu, mas que o goleiro tinha se adiantado e o VAR voltou. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, o VAR, eu acho que funcionou com o Sport pela primeira vez no campeonato, voltou. E a favor do Sport, né? Não a favor do Sport, mas a favor da justiça, né? Do correto. Exatamente. E aí, Rivera fez uma ótima batida, Chico uma ótima batida. Na segunda vez que João Silva bateu, uma ótima batida. Carlos Alberto, uma batida perfeita. E o Retrô perdeu 2 cobranças, uma na trave, onde Kaique França pulou no canto certo. E a última cobrança, Kaique França defendeu. Eu torço muito por Kaique França, que é um goleiro que vem sob a desconfiança de parte da torcida. E substituir Magrão não é fácil, entendeu? Quando ele se predispõe a estar na segunda temporada, é necessário também entender que mudou metade do elenco. É necessário entender que hoje o goleiro é uma peça fundamental na construção de jogo. E é um goleiro que tem oscilação, é normal, mas pedir a cabeça de Kaique França, pedir um goleiro titular, como se tivesse muito fácil no mercado um goleiro aí para vir ser titular e ser muito superior, não tem. Eu acredito que ele vai ajudar muito o Sport no decorrer da temporada, como ajudou no ano passado e como ajudou no jogo contra o São Paulo, entendeu? Com ótimas defesas, com segurança, com ótima saída de jogo com a bola nos pés. Exatamente. E no final das contas, nós conquistamos o tricampeonato, 45º,
A última vez que o Sport tinha sido tricampeão foi em 2008, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, que foi na sequência que o Sport foi pentacampeão em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. E uma coisa engraçada, uma curiosidade, por 3 vezes o Sport foi campeão nos pênaltis e na Ilha do Retiro. A primeira vez em 2006, o Sport ganhou no Arruda de 1-0 do Santa Cruz, levou a vantagem para a Ilha e perdeu de 1-0 do Santa Cruz e ganhou nos pênaltis. Teve 2019. 2019 o Sport ganhou de 1-0 do Náutico nos aflitos. Perdeu de 2-1 na Ilha. Chegou na Ilha 2-1 e ganhou nos pênaltis. E agora, 2025, o Sport ganha do Retrô na Arena de 3-2 e perde de 2-1 e ganha nos pênaltis. Exatamente. Pelo menos, como é que se diz? Existe uma certa sorte, né? Para quem acredita. E assim, pra gente, particularmente, é a segunda vez que a gente consegue ter uma vitória em decisão de pênalti, não é isso, Rafael Victor? Exatamente. Eu queria fazer uma perguntinha. Cadê lá esse videozinho dele, hein? Exatamente, partindo desse pressuposto de provocação que você falou aí de Laércio, Laércio é um cara que provoca todos os times em que ele enfrenta. Eu acho isso saudável, a provocação com respeito, não tem nada demais. Isso é fazer o futebol respirar. Exato. Inclusive ele disse que ia ser campeão na Ilha do Retiro, ia confeccionar camisas, etc e tal. E ontem Carlos Alberto fez o gol de pênalti, desestabilizou parte da equipe do Retrô, entendeu? A equipe do Retrô entrou na pilha e o que me estranhou hoje foi a provocação, aliás, a provocação não, a entrevista de Fabinho falando dessa provocação. E ele simplesmente, Fabinho, um cara cristão, evangélico, que prega a palavra com muito rancor no coração, chamando o Carlos Alberto de moleque, dizendo que Carlos Alberto estava querendo se esconder das críticas que a torcida estava fazendo. Eu achei extremamente infeliz a fala de Fabinho, até porque um cara experiente não poderia ser tão antiético como ele foi enquanto profissional. Fazer o que ele fez, falar o que ele falou sobre um colega de profissão que está enfrentando um processo de adaptação ao clube que está vindo. Carlos Alberto é um cara que tem 22 anos de idade, é um cara que está no seu 4º clube na carreira, é um cara que é do interior da Paraíba, tem um sonho. Então, tipo assim, parte da torcida do Sport vai nessa onda porque Fabinho foi o ídolo do Sport, jogou 3 anos aqui e, abre aspas, come essa corda de Fabinho e usa em Carlos Alberto uma pressão desproporcional. Eu quero fazer um alerta à torcida do Sport a esse detalhe, porque o que Carlos Alberto fez é sadio, é saudável no futebol. Exato. Cabia ao Retrô ali ter equilíbrio emocional e saber lidar com as adversidades. Porque uma pergunta, será que se o Retrô fosse campeão, eles não iam tirar onda dentro da Ilha do Retiro, não? Exatamente. E Fabinho fala isso, mas o jogador do Retrô que deu uma voadora e um... Pior é isso, em um membro da comissão técnica do Sport, o cara chegar a agredir de forma covarde, porque na hora que o membro da comissão técnica estava pedindo para apartar uma discussão ali, ele simplesmente viu que o membro da comissão técnica do Sport estava se afastando, estava com a guarda baixa e deu a voadora. Porque no mano a mano ele não fez. Então foi covarde. E assim, eu achei a declaração de Fabinho também extremamente infeliz, covarde, principalmente para um cara que prega a palavra, que poderia, no auge dos 38 anos dele de idade, poder ter amenizado aquilo e tirar o time dele como líder, tirar o time dele da confusão, e foi o que ele não fez. Talvez a parte de molecagem não tenha sido de Carlos Alberto, e sim dele e dos atletas que representam a camisa do Retrô. Exato. E no mais, torcedor, é isso mesmo, é mais um título, a gente tem que comemorar, cada jogo é uma história. Agora o Sport vai poder respirar tão somente Série A, pelo menos até junho, porque junho volta a Copa do Nordeste. Mas a gente tem que abraçar o time nesse momento. O time está fechado com o treinador. Eu sou a favor da manutenção do trabalho. Pepa tem coisas a corrigir. O elenco tem coisas a corrigir.
mas a gente precisa entender que o Sport não teve tempo para treinar, só jogo, viagem, não é isso, Rafael Victor? Exatamente. E a gente vai ter agora um jogo dificílimo, a torcida precisa estar lá, a gente vai estar lá, Sport Palmeiras, domingo, 6h30 da noite. Exatamente. E a gente vai ter agora algumas semanas em que os jogos serão só finais de semana, a não ser o jogo do Red Bull Bragantino, depois é só final de semana. E aí o treinador vai ter esse tempo aí para trabalhar e, se Deus quiser, a gente fazer uma Série A com tranquilidade e de manutenção para a gente poder respirar novos ares. E a torcida precisa ser inteligente, não é isso? Exatamente. Valeu pelo título, galera. É campeonato, é tri, vamos em busca do tetra, é isso que a gente precisa, principalmente para essa juventude. Vamos em busca da Copa do Nordeste, do tetra da Copa do Nordeste. Se Deus quiser, vai acontecer. E vamos lá, se inscreva em nosso canal, Paixão pelo Esporte no YouTube, ative o sininho das notificações. Segue nosso Instagram, Paixão pelo Esporte 87. Aqui é conteúdo todo dia e aguardem os bastidores mais esperados do Brasil. Primeiro jogo, segundo jogo, intervalo de jogo, a emoção tomou conta da gente. E vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, pelo esporte. Tudo!